Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente gostaria de me apresentar. O meu nome é Tayla Camargo, sou mestranda em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Estadual de Roraima. E por meio desse vídeo eu gostaria, de abordar acerca do tema Direitos Humanos dos Indígenas. Claro que não vou pretender aqui esgotar acerca de um tema assim tão vasto, né? Mas vamos lá, vamos tentar apresentar algumas abordagens que possam agregar no nosso conhecimento, certo? Então, para iniciarmos, nós sabemos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aberta, afirmando acerca da liberdade e da igualdade de todos os seres humanos em dignidade e em direitos. Esses dois direitos, que nós estamos falando, liberdade e igualdade de todos os seres humanos, são direitos que constituem aí pilar de toda essa declaração. E é importante considerar que a relação de absoluta dependência entre eles, pois qualquer violação da liberdade implica então em prejudicar a igualdade. Assim como toda forma de desigualdade impõe limites ao exercício também da liberdade. Essa codependência entre esses dois direitos merece, então, uma atenção especial em relação aos povos indígenas do mundo. Pois, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, os indígenas eles têm pleno direito a todos os direitos reconhecidos no direito internacional, com importante observação adicional de que os povos indígenas possuem direitos coletivos que são indispensáveis para a sua existência, bem-estar e desenvolvimento integral como povos. Assim, deve-se então entender que qualquer limitação à existência desses povos, enquanto povos diferentes, provocaria então violação dos direitos humanos fundamentais desse povo. E a interdependência e indivisibilidade entre os direitos humanos se estende aos seus direitos coletivos específicos, o que inclui aí os direitos às suas terras. E é por meio da afirmação de que os povos indígenas são iguais a todos os demais povos, reconhecendo ao mesmo tempo o direito de todos os povos a serem diferentes, a se considerarem diferentes e a serem respeitados como tais, que a Assembleia Geral das Nações Unidas ela aprovou lá em setembro de 2007 a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, o DDPI. Esse documento, cujo primeiro rascunho foi elaborado lá em 1994 e debatido ainda lá com as lideranças de diversos países naquele período, foi um importante complemento na Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois a partir daí é que se reconhece aos povos indígenas o gozo de tais direitos na condição de coletividades diferenciadas e autônomas. Dessa forma, então, contrapõe-se às limitações impostas por modos de dominação políticos, territoriais e até mesmo culturais. Sejam eles partes de regimes explicitamente autoritários ou efeitos de persistência de relações coloniais, mesmo em países democráticos. A Declaração das Nações Unidas sobre Direito dos Povos Indígenas, ela reconheceu na realidade que as graves injustiças sofridas pelos povos indígenas no passado e no presente, como a subtração de suas terras, territórios, recursos, resultaram então no impedimento de exercer livremente o seu direito ao desenvolvimento em conformidade com as suas próprias necessidades e interesses. Tendo em vista que a Declaração das Nações Unidas sobre
o direito dos povos indígenas como um todo lida com as condições de garantia ao exercício da sua autodeterminação. O conceito é chave em todo o documento e se refere ao direito de um povo a determinar livremente sua condição política e a buscar livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Cabe aí, então, destacar que é um direito assegurado a todos os povos pela Carta das Nações Unidas de 1945, em que inicialmente foi assegurado a territórios sob regimes de tutela, posteriormente às colônias, como parte da política de descolonização que foi adotada pela ONU. É somente após o encolhimento dos sistemas coloniais que o conceito passa a ser aplicado às minorias étnicas, entre elas, então, aplicado aos povos indígenas, que é o que nos interessa no tema de hoje. A extensão do direito à autodeterminação a esses grupos parte do reconhecimento de que eles não só foram historicamente subjugados, como permanece sendo alvo de todas as discriminações ou políticas de assimilação forçada, que sob diversos aspectos vem privando as condições de direito ou de fato para a existência enquanto coletividade desses grupos e até mesmo muitas das vezes privando os seus direitos fundamentais. Agora, trazendo aí o assunto direitos humanos dos indígenas para a região norte do Brasil, a nossa região aqui que nos interessa, temos que essas conquistas, elas tiveram, assim, grandes reflexos para os nossos dias e nossa região, né? Que é a região norte do Brasil, é onde a gente pode encontrar muitas, né? Inúmeras comunidades indígenas, né? E são eles que merecem ver esses direitos serem efetivados. Então, esses reflexos foram bem nítidos na região norte. Como, por exemplo, nós podemos citar aí a decisão da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face da União e da FUNAI. Né? O processo, caso você queira pesquisar, é o processo 100, 100, 1605, 06-2017, 401-3200, que esse processo, essa ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, tinha como objeto a demanda, a concessão de provimento jurisdicional que pudesse declarar a violação dos direitos fundamentais do povo Waimiri-Atroari, que é aquele povo que vive ali na fronteira entre Roraima e Amazonas. E ainda desenvolvendo acerca do objeto desse processo, trata-se justamente da construção da BR-174 entre Manaus e Boa Vista, que durante o regime militar ocorreram várias violações de direitos, e aí nessa ação civil pública, o Ministério Público pede então que pudesse ocorrer a condenação do Estado, condenação do Estado em face do que ocorreu naquele período. E também pede para que sejam adotadas medidas de reparação em face do Estado. Abordo aqui também que na primeira decisão que foi concluída, foi pedido aí, então, foi deferido, né, pelo juiz, pelo magistrado, que o pedido de tutela de urgência para determinar com que os requeridos se abstivessem de realizar empreendimentos que fossem capazes de causar um impacto em grande escala no interior de onde vivem os indígenas
os indígenas Waimiri-Troari. Também, dentre os deferimentos do magistrado, estava a questão da intimação da União Federal para que se apresentasse voluntariamente cópias de arquivos que pudessem, que existissem, né, no sexto BEC ou no BIS, que pudesse retratar os fatos ocorridos naquele período que eu não abordei o período, que foi de 1967 a 1978, quando ocorreram as tais violações. Outro pedido deferido foi o pedido da União para determinar que citasse o DENIT para integrar também a LIDE, né? E o pedido também do ingresso no processo da condição de assistente litisconsocial da Associação da Comunidade Waimiri-Troari. Acerca dos direitos humanos dos indígenas, nós não podemos deixar também passar em branco o que ocorreu atualmente, né? Nós sabemos que esse ano nós fomos surpreendidos pela pandemia do Covid-19 em todo o mundo, o que refletiu seriamente aqui no nosso país, né? E, de certa forma, também houve seus reflexos nas regiões, nas comunidades indígenas, né? E aí trazemos a baila, né? Um noticiário do G1 que aponta, né, o procurador, o Edson Damas, que é o procurador de justiça, né? Em que ele dispõe naquele artigo, naquele noticiário, que em tempo de pandemia poderia ocorrer ainda essas violações nesse contexto indígena, em razão de que lá na terra onde vivem os Yanomamis, nesse período de pandemia, estavam ocorrendo, então já estavam ocorrendo sérios riscos de contaminação do coronavírus em virtude do trânsito dos garimpeiros naquela região, né? Que aqueles garimpeiros costumam, então, transitar entre a cidade e a região onde vivem esses índios, possuindo alta possibilidade de espalhar esse vírus dentro das terras indígenas, o que poderia, então, de acordo com o procurador de justiça Edson Damas, causar um genocídio em massa de todo esse povo, né, naquela região. Então, nós podemos concluir aí que, apesar de todas as conquistas, né, apesar desse processo de conquista de direitos humanos dos indígenas, ainda assim ocorrem tantas violações, ainda assim há muito ainda de políticas, de desenvolver políticas realmente que possam combater essas violações e possam proteger, né, o direito dos povos indígenas. Eu espero ter, nesse momento, contribuído de alguma forma, agregando conhecimento a você que me assiste, que me ouve nesse momento. E gostaria de agradecer por esses momentos juntos e que você possa realmente ter aprendido e desenvolvido alguma coisa relacionada a esse tema. É o que eu agradeço e deixo assim um grande abraço a todos.